Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz por estar com as pessoas também que estão nos assistindo pela internet. Nós, do Missão na Íntegra, eu particularmente muito feliz, muito honrado pela presença de vocês, pela presença dos nossos outros amigos. Alguém vai dizer assim, poxa, mas os eventos eram tão grandiosos, eram tão espetaculares. Teve seu tempo. Hoje nós entendemos que a nossa mensagem ela deve alcançar o maior número de pessoas em todos os cantos da língua portuguesa, pelo menos nesse momento, e entendemos que um congresso às vezes reúne um grupo muito grande de pessoas, é um momento de festividade, tem a sua questão pedagógica e didática do deslocamento, sua cabeça fica preparada para aquilo, mas nós sabemos que tudo isso tem um custo muito grande, tanto para a igreja local, que recebe o evento, como também para as pessoas que se deslocam. Queremos que a internet ela democratiza o acesso, apesar que em tempos de crise financeira, a democratização de recursos como a internet ficam limitados àqueles que conseguem ter acesso. Infelizmente, vivemos num país que ainda não possui um sistema regulamentar, agências de regulamentação que sejam sérias e que sejam, de fato, regulamentadoras, né? Quase que trabalham como lobby para as empresas de internet. Então, para dizer que a gente acaba chegando, a gente já chega falando mal do governo, né? Ai, Deus! Mas eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 3, uma igreja relevante na história. Nós somos um ministério que trabalhou durante todos esses anos e a partir da concepção de denúncia, e uma denúncia profética contra os mandos e desmandos da congregação local, da igreja local e de alguns líderes, achando que a igreja brasileira, a igreja no Brasil, ela deveria viver para promover a teologia da prosperidade. Infelizmente, fato é, e a história vai nos ajudar a comprovar isso daqui a alguns anos, não muitos anos daqui para frente, que a teologia da prosperidade surgiu, veio com muita força e ela permeou todos os aspectos e todas as expressões evangélicas no Brasil. Não há quem não tenha sofrido algum tipo de interferência proveniente da teologia da prosperidade no Brasil. Não há nenhuma expressão. Os irmãos presbiterianos, mais conservadores, haverão de dizer: não nos alcançou. Alcançou sim, alcançou na liturgia, alcançou na forma como a metodologia do culto, alcançou na linguagem, alcançou nas músicas. Infelizmente, a teologia da prosperidade é como em Goiás nós temos um bichinho que chamamos de Maria Fedida. Em outros lugares eu não sei como é que chama. É um inseto que você não pode tocar. Que você toca e ele fede. Mas Maria Fedida, né? Mas fede muito. A mesma coisa aconteceu com a teologia da prosperidade. Se ela chegou perto de você e se você tocou, você ficou contaminado. Então as músicas estão contaminadas, a nossa pauta ficou contaminada, a mensagem, apesar de muitos afirmarem ser cristocêntrica, bíblica, uma exegese conservadora, ortodoxa, mas a teologia da prosperidade pautou nossas conversas, inclusive essa que vocês estão acabando de ouvir. Então, não tivemos como escapar deles. Então, a Missão na Íntegra é um ministério, e comemorando já os 500 anos de reforma, a Missão na Íntegra é um movimento também de apoio à reforma e de constante reforma da igreja. Então, vamos ao texto, Efésios capítulo 3. Nós vamos ler uma boa parte do texto, e daí, então, eu quero focar em uma parte final dessa leitura, para nós conversarmos um pouquinho sobre a igreja e a sua relevância histórica.
Quando penso tudo isso, diz o apóstolo Paulo, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de entender sua graça, estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão deste segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. E é este o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades no domínio celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. O texto que eu li, Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, ao verso 13, a versão que eu utilizo é a Nova Versão Transformadora, lançada agora há pouco, pela Mundo Cristão. Então, um dos grandes... uma das coisas que Deus tem me dado nesses últimos anos é o privilégio de ter trabalhado e estar trabalhando atualmente com pessoas muito, muito sábias. Gente de um coração, gente de uma fé fora do comum. E uma coisa que eu aprendi com o Ari, que é um dos grandes mestres do Brasil, e pela graça de Deus tenho a oportunidade de trabalhar bem de perto com ele, é que tudo que surge na história é algo criado. Não há nada na história que não seja criado. O único que não está na história, porque não é ser criado, é o próprio Deus. Então, Deus é o único que está fora da história e não é dependente da história. À exceção de Deus, aliás, somente Deus, o restante, todos nós, toda obra criada, todo ser criado, tem um momento na história. Em algum ponto da história ele surge, em algum ponto da história ele tem a sua natureza desenvolvida ou, a partir dali, iniciada. E a igreja tem um ponto na história. O ponto da história é Cristo. A igreja surge a partir de Cristo e a igreja surge para Cristo. Quando nós entendemos essa complexidade, quando nós temos a noção exata do que significa a igreja na história, nós começamos e somos convidados e desafiados a pensar não só o seu surgimento, como também a sua natureza, como também a sua relevância. De forma bem prática, nós estamos comumente, nós estamos trazendo para dentro dos nossos debates aquilo que eu diria ser de natureza da igreja. E não necessariamente aquilo que se espera ou aquilo que ela pode causar de efeito. Não que uma coisa esteja separada da outra. Natureza e a sua relevância acabam estando atrelados uma coisa à outra. Mas o que eu gostaria era de focar na sua relevância e no que é importante pensar a igreja como um ente histórico.
A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma importância na história. E a importância da igreja na história é de mudar o curso das coisas, ou apresentar aquele que muda o curso das coisas, o Senhor da história. É de trazer de novo para toda a humanidade uma boa nova. E qual é essa boa nova? De que Cristo em si reconcilia toda a obra criada. A igreja é portadora dessa mensagem. Ela não é a origem dessa mensagem, mas ela é a portadora dessa mensagem que tem origem no seu Senhor. Quando Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, dizendo para eles que este mistério ainda não havia sido revelado aos profetas, não havia sido contado aos antepassados, Abraão não conseguiu vislumbrar a ideia de igreja ou a ideia disso. Isso não foi revelado em Moisés, nem nos profetas. Era um segredo que Deus havia guardado para si e somente consigo havia trago até o momento em que ela tem o seu momento de erupção na história. E esse momento de erupção da igreja na história é o momento que Paulo diz quando Cristo, então, revela a igreja e revela a si e revela a igreja como como seu corpo. Ele inicia esse assunto no capítulo 1, quando ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Lá no verso 23, verso 24, salvo engano, 22 ou 23, ou 23, 24 de 1 de Efésios, capítulo 1. Isso significa, na prática, o quê? Significa que quando nós iniciamos um ajuntamento e damos esse ajuntamento nome de congregação, seja ele placa A, placa B ou placa C, ela tem ali naquele momento uma importância e uma relevância que dando continuidade ao seu surgimento em Cristo. Então, quando nós iniciamos uma congregação, quando enviamos missionários para que possam anunciar essas boas novas, e a partir do anúncio dessas boas novas, essas pessoas elas são levadas a crer em Cristo, e crendo em Cristo se tornam filhos e filhas de Deus, e ali esses filhos e filhas, a partir do Espírito Santo, se reúnem para celebrar o autor de suas vidas e o Senhor de suas vidas, o autor da sua fé e o consumador da vossa fé, e aqueles que estão ali caminhando como comunidade. Quando tudo isso acontece, é mais um ponto que se liga a todo o restante da história. Então, o processo do reino de Deus, assim como eu creio, e alguns outros também creem da mesma forma, o reino de Deus é um dos sinais da volta. A presença e o crescimento do reino de Deus é um dos sinais da volta de Cristo. Que o reino de Deus ele começa como uma semente de mostarda, pequena, insignificante em seu tamanho, mas com um potencial de crescimento e de acolhimento muito grande, mas é ao longo da história. Então, quando a igreja é estabelecida em algum lugar, quando um grupo de irmãos se reúnem, a história continua. O problema é que, a partir da organização, nós vamos nos perdendo no que significa essa relevância. E aí vai uma crítica àqueles que têm dificuldade com a teologia. A teologia, na verdade, ela só é a resposta do confronto das Escrituras com a realidade. E a realidade que você está vivendo. Então, uma igreja, ela não escolhe, ela não é serva, a comunidade ela não é serva da teologia. A comunidade ela é serva das Escrituras. A comunidade formula as suas teologias. E as comunidades elas se reúnem em torno da história da constituição dessas teologias. Então, não é que uma teologia define uma igreja. Uma igreja define a sua teologia. É que nós invertemos isso. E quando nós conhecemos e nos formamos e temos conhecimento das Escrituras, e a partir do confronto da realidade com as Escrituras, aquela comunidade local, ela se guia e ela se mantém firme, seguindo a sua fé, a declaração de sua fé, dando continuidade àquilo que tínhamos nas Escrituras quando a igreja é inaugurada no livro de Atos.
e quando ela é declarada mistério revelado pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 de Efésios. Então nós precisamos entender o que nós somos, para entender qual é a nossa relevância. E Paulo afirma que no capítulo 3, no verso 10, que o plano de Deus, então havia um plano, esse mistério continuou mistério porque havia um plano. E o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, principados e potestades, em algumas versões, nos domínios celestiais. Mostrar o quê? Que por meio da igreja, mostrar esses governos, esses principados, essas potestades, que por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, ou seja, a sabedoria multifacetada, não tem uma face apenas a sabedoria divina. É muito interessante porque nós temos uma audiência, tanto de irmãos históricos como irmãos de tradição pentecostal, e uma coisa que a gente acaba descobrindo nisso tudo é que Deus respeita os nossos limites. Por isso, multifacetado. Não que Deus se apresente de uma única forma. A sua sabedoria ela é multifaz, tem múltiplas faces. E a igreja é o meio pelo qual Deus revela essa sabedoria. Então o texto diz, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, principados e potestades, que por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. A igreja, ela transcende o mundo físico. Talvez e aqui introduz, quase é uma introdução ao capítulo, a ideia que vai se combinar no capítulo 6 como batalha espiritual. Nós esquecemos que a nossa percepção de mundo não é uma percepção material. E aí, quando nós falamos que a igreja ela é a portadora e o meio pelo qual Deus resolveu anunciar a sua multissabedoria, a igreja em si carrega um sistema. E é o sistema do reino. Quando nós estamos falando de sistemas e trabalhando em sistemas econômicos, políticos, quaisquer que sejam eles, quaisquer que sejam as formas como nós dividimos essas coisas, o reino de Deus possui uma resposta para a humanidade. E essa resposta para a humanidade é a sabedoria de Deus que está sob responsabilidade da comunidade de fé local. Então, a relevância dela, a relevância da igreja, extrapola os limites do visível. E tem traduzido no limite do visível as realidades espirituais. Como é que isso funciona na prática? A comunidade, a igreja local, se reúne todas as semanas na rua X, número 100 e qualquer coisa 1000, na esquina da rua Francisco, herói da pátria qualquer. Algum canto do mundo ela se reúne. E em algum lugar próximo a ela existem sistemas elaborados. Então você pode ter um sistema econômico onde há um homem que controla todo o preço do feijão, porque ele é o maior comerciante local, ele é o maior comerciante da redondeza, ele consegue comprar feijão de todos os produtores e ele determina o preço do feijão. Ele determina o preço do arroz, ele determina o preço do açúcar. Então as pessoas estão todas que praticamente dependendo do bom humor e da ganância e da usura daquele cidadão naquela semana. Como é que a igreja local pode ser relevante dentro de um sistema como esse? De joelhos. De joelhos. Por que de joelhos? Porque ela revela a sua presença para também, e aqui nesse texto, de forma exclusiva nesse texto, aos principados e potestades. Então ela dobra o joelho, ela ora e ela declara verbalmente de que todo principado e toda potestade, todo governo invisível que domina o coração e mente de pessoas que estão ali,
estão agora sobre os pés do Cristo. Ela não vai saquear o supermercado do cidadão. Mas ela vai entender que para que a ordem daquelas coisas possam ser transformadas, ela primeiro precisa repreender o diabo. E aí, talvez seja o ponto de divergência que nós vamos encontrar dentro da nossa teologia. Porque nós somos uma comunidade que, quando avança contra as trevas. Isso é tranquilo. Em todos os nossos púlpitos, nós não teremos dificuldade de compreender isso. Nós vamos falar que nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra o sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades. Sabemos disso, mas a gente simplifica dizendo que esse principado, essa potestade, está sempre quando o adversário está trabalhando na prefeitura, porque não conseguimos o alvará de funcionamento do templo, ou porque o fiscal da fiscalização urbana resolveu nos visitar num dia de culto, e aí descobriu que o nosso som estava ali acima do normal, descobriu que os nossos extintores estavam vencidos, e aí foi lavrado um auto de infração, e nós tínhamos 3 dias úteis para recorrer ou apresentar uma solução, se nós teríamos multa. Aí nós achamos que o inimigo, ele veio contra nós, se levantou contra nós. Vamos orar porque o inimigo está furioso. Então, nessa perspectiva, é uma reação passiva, não é uma reação ativa. O que nós temos que entender é que o Paulo está dizendo para nós é que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes, autoridades, os domínios celestiais, ou seja, principados e potestades, por meio da igreja. Então, nós não somos só relevantes para aqueles que nos veem nós conseguimos ver. Nós também somos relevantes porque quando nós chegamos em algum lugar, a comunidade de fé se estabelece num ponto geográfico qualquer, e nesse ponto geográfico qualquer há ali um sistema econômico qualquer que seja, nós chegamos e estabelecemos um novo paradigma. Não é abraçar um paradigma ou abraçar outro paradigma. Nós já temos o nosso. O reino de Deus já possui o seu paradigma em respeito de justiça, um paradigma em relação à economia, um paradigma em relação a muitas coisas. Nós não precisamos abraçar nenhum outro tipo de paradigma. Já temos o paradigma do reino. Acontece que muitos desses outros paradigmas, eles acabam fazendo uma intersecção ou atravessando os nossos paradigmas. E aí confundem. É como se eu vou citar esse nome, mas eu acredito que eu vou me arrepender o restante da noite, mas orem por mim. É como se alguém acusa o outro que isso é marxismo. É quase assim, fá, fim, fom, max. Sinto o cheiro de marxismo. É como se fosse isso. Então, todas as vezes que você vai falar sobre justiça, alguém vai dizer, mas você é marxista. Não, eu estou falando de justiça porque a Bíblia fala sobre justiça. Se Karl Marx, 1800 anos depois de Cristo, resolveu lá, tomando vinho ou tomando uísque, na frente da lareira, com uma caneta ou sei lá com o que, pensando, sei lá com o que ele estava fazendo, resolveu falar a mesma coisa, que culpa temos nós? Então, o próprio reino possui a sua dinâmica, e a sua dinâmica não é apenas uma dinâmica para as coisas das quais nós vemos. Então, o reino de Deus não depende de sistema algum para poder funcionar. Ele possui as suas próprias ferramentas, que é a igreja, e possui sua própria mensagem, que é o evangelho. Ponto. Nós não precisamos trabalhar mais nada a respeito disso. Só que a sua comunidade local, a igreja a qual você faz parte, ela não é apenas um registro geográfico de local de culto, onde aos finais de semana ou durante a semana, 2 ou 3 vezes, as pessoas se reúnem para cantar e celebrar o Cristo. Ela é um marco local e físico de algo que transcende não só aquilo que vemos, mas aquilo também que não vemos. Por quê?
O ladrão, o homicida, aqueles a quem estão sob controle de Satanás também possuem localização geográfica definida. E quando nós nos encontramos, aí temos guerra. Então nós precisamos calar a voz desses interlocutores do inferno. A igreja ela é relevante na sua história quando ela entende que sua mensagem transcende o visível. Nós não temos apenas que denunciar o pedófilo, nós não temos que denunciar apenas uma clínica de aborto clandestina, nós não temos só que denunciar o traficante, nós temos que denunciar o inferno que domina aquela região. Porque humanizar o inferno é uma tarefa muito particular e muito promissora do próprio diabo. Por quando ele transfere somente para a carne e para o sangue aquilo que Paulo diz que não é carne, não é sangue, é estratégico. Quando nós miramos nas pessoas, quando nós miramos nos sistemas, nós estamos mirando no alvo errado. Nós temos que mirar quem está formulando isso por trás. E anunciar a essas pessoas, a esses entes espirituais, que nós sabemos a existência deles naquele local e que nós estamos ali para cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus, que a sua multi-sabedoria, as várias formas, as várias faces da sabedoria de Deus estão agora disponíveis naquele local. Porque esse era o plano de Deus. Por quê? Volte um pouquinho para trás, por favor, no texto. No capítulo 3. No versículo 6. E este é o segredo revelado. Então, a declaração do segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Esta é a boa nova que nós temos que dizer às pessoas. Há uma riqueza disponível a todos nós. E quando nós falamos dessas riquezas disponíveis a todos nós, as pessoas precisam entender que há um contraste nas riquezas oferecidas por aquele que se põe como dono deste mundo, se interpõe como senhor dessas pessoas, que, conforme Paulo fala no próprio capítulo 2, que essas pessoas viviam sob o domínio do espírito dessa era, de que há uma riqueza para todos que são filhos de Deus. E aí, ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça e pelo grande poder de Deus, Paulo diz, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, a igreja é o meio pelo qual essa boa nova é anunciada a todas as pessoas. Tanto essas pessoas que são agora seres humanos que habitam todos os cantos da terra, como também a todos os seres inumanos, seres celestiais, que guerreiam e militam contra a igreja, também devem saber da nossa existência. Porque senão fica muito obtuso a nossa presença em qualquer comunidade. Não é só um problema social, não só pela prancheta da sociologia que você vai conseguir entender o que está acontecendo na sua comunidade. Tem um viés diabólico nisso, e é preciso deixar isso claro. Há um viés diabólico. Não é possível que naquele centro médico, no local onde deveria ser atendimento para as pessoas, tantas pessoas saindo ali infeccionadas e infectadas. Não é só problema de higiene, é problema de uma denúncia. E por que todas as pessoas se calam e não denunciam? Porque há um espírito de obediência naquele ambiente. Gente, sem exagero, nós não vamos achar, não adianta você achar que nós estamos caminhando para tentar encontrar diabo debaixo do copo, diabo debaixo do lustre, tentar encontrar diabo dentro das gavetas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que também negar a sua existência como um articulador das situações locais é um erro da nossa parte. Precisamos ficar bastante atentos. Porque Deus utilizou a igreja para isso.
Porque é isso, pelo menos, que o apóstolo Paulo nos declara aqui no texto de Efésios capítulo 3, a partir do verso 10, que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades que residem nesses domínios celestiais, que por meio da igreja, quer dizer, o meio pelo qual vai ser anunciado, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos ancorados em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Nós estamos presos e dependentes deste Senhor, do nosso Senhor, do Senhor chamado Cristo, nosso Salvador, o Messias. Ele, somente nele nós estamos ancorados. E é a partir dele que todas essas coisas acontecem e se desenvolvem. Percebe que a igreja tem a relevância mística. Às vezes, nós nos comprometemos apenas com a relevância apenas material. Mas é uma guerra que se trava de joelhos. Não é uma guerra que não se trave também de joelhos. Nós temos que travar essa guerra de joelhos. De joelhos. Temos que travar isso de joelhos. Isso está claro para os irmãos? Eu fui enfático que não é uma guerra só de levar o amparo e o socorro a quem está sofrendo, mas o amparo, o socorro e uma ordem a todas as entidades e seres celestiais que ali agora há a presença da igreja. E a presença da igreja se percebe. Se percebe a partir do seu envolvimento e da sua relevância como igreja que ora. Uma igreja cheia do Espírito Santo, não vai se furtar disso. Ela vai entender isso. É muito perigoso entrar nessa área, mas eu vou me arriscar a entrar com um cordão e uma corrente. Por favor, me puxem se eu estiver me perdendo no meio desse caminho. Mas um surto de qualquer doença numa região é um problema de saúde, é um problema de políticas públicas. Muitas crianças com verme ou muitas crianças com parasitas, é sinal de que naquele local nós não temos tratamento de água e nem tratamento de esgoto. Confere? Isso está tranquilo para vocês. Isso se cura orando? Também. Mas como que se resolve esse problema? Resolvendo o problema dando remédio para as crianças e gerando nessas crianças e gerando políticas públicas para que o esgoto seja tratado. Confere? Agora, se tratando de Brasil, nós não temos que dobrar o joelho, por exemplo, para que no orçamento daquele ano, na Câmara de Vereadores, o recurso que se foi destinado, de fato chegue, e quando o recurso de fato destinado, de fato chegue, ele chegue inteiro, e não só chegue inteiro, como a obra comece, vá todo o seu desenvolvimento e chegue ao fim? Ou vocês acham que não precisa de oração para isso acontecer? Para que todos os espíritos imundos que barram um bom desenvolvimento não possam ser impedidos? Ou nós não temos que orar por isso? Não é uma guerra. Nós não temos que tratar dessa guerra. Nós não precisamos tratar dessa guerra, desse nível de guerra. Os irmãos acham que simplesmente ir até o vereador que representa a região, ir até o órgão público competente, fazer o requerimento, isso vai acontecer facilmente. Não vai haver desvio no meio do caminho. Claro que vai haver. Nós temos que orar para que esses principados e potestades sejam destronados desses lugares onde eles são estratégicos. Porque a quem interessa o número de mortalidade infantil naquela região? A Deus ou ao diabo? Alguém está interessado no número de mortos. A quem interessa ser o 7º país, anunciado hoje, dia 1º de novembro de 2017, o Brasil incluindo Irã e Síria,
Somos o 7º em mortalidade de adolescentes. O país que mais mata jovens negros na América Latina. Como é que funciona isso? A quem interessa esse tipo de coisa? Recentemente, um dos jornais da cidade de São Paulo produziu uma matéria dizendo quais são os bolsões de violência em São Paulo. Há regiões de São Paulo que são tão tranquilas como se você estivesse andando em qualquer rua de qualquer país da Europa. Por exemplo, andando pelas ruas da Finlândia. É tão tranquilo quanto. A quantidade a taxa de roubo, a taxa de homicídio, de violência quase beira zero. E há regiões da própria cidade de São Paulo que a taxa de homicídio é talvez um pouco menor, mas talvez proporcionalmente falando seja até igual, do que, por exemplo, um campo de conflito armado, de guerra civil, de conflito armado, como na Síria. Em algumas cidades, como da Síria, por exemplo, no país como a Síria. A quem interessa isso? Então, quando nós chegamos, há uma guerra. Há uma guerra. Há quem diga que essa guerra vai ser vencida apenas levantando um número de salvos. Sim, quanto mais salvos, com certeza, mais a presença de Deus naquele local. Isso é uma lógica, conta de panificadora, conta de padeiro, matemática de padeiro, com respeito a todos os padeiros do Brasil, que principalmente aqueles padeiros que formaram em matemática. Mas, pela graça de Deus, Ele nos revelou que a guerra continua. Então é um estado de ocupação e reocupação constante. E isso só se faz a partir da oração. Alguns irmãos tentaram fazer um mapeamento espiritual, mapeando ruas, entidades que dominam a região, compromissos feitos no passado. Ok, não vou discutir isso aqui com eles. Mas o fato é que a presença do inimigo de Deus, o inimigo da igreja, se faz em todos os lugares onde há habitação humana. Ele está ali e articula. E a igreja é o meio pelo qual Deus declara, tanto ao mundo que não vemos, e alguns até conseguem ver, ao mundo visível também a presença da sua sabedoria. E o portador da sua sabedoria somos nós. Nós temos a boa notícia para essas pessoas. E nós vamos não só denunciar a presença de Satanás, mas nós vamos denunciar a presença daqueles que estão a serviço dele. E nós não vamos só denunciar aqueles que estão a serviço de Satanás, como também nós vamos anunciar o evangelho a essas pessoas. E nós vamos nos posicionar como aqueles que entenderam que nós estamos numa batalha. Então a relevância da igreja se dá quando ela entende a transcendência daquilo que ela anuncia. Quando nós entendermos isso, nós vamos começar a ficar um pouco mais espertos. E quando nós ficarmos um pouco mais espertos, nós vamos parar de cair em algumas ciladas. Quais ciladas que nós temos caído? Todas as ciladas armadas por Satanás, parece que ele está sendo muito eficiente contra nós. Primeiro porque o diabo conseguiu pautar as nossas discussões. A igreja discute não aquilo que ela tem, que é a palavra e a multifacetada sabedoria de Deus disponível a todos. Qual é o nosso discurso? Nós temos muito. O diabo levanta a pauta. Ele levanta o que nós devemos falar. É a última propaganda da Avon? Ou é a última propaganda do Boticário? Ou é o último palestrante a favor da ideologia queer? Quem é? Então, nós somos os nossos púlpitos, as nossas discussões, os nossos debates não são mais a respeito da sabedoria divina. Caímos numa armadilha. Ah, mas você não acha importante discutir isso? Acho importante, mas isso é periférico. Então as irmãs que estão aqui presentes, que estão assistindo, sabem muito bem. Conhecem muito bem. O homem eu acho que não vai saber isso. Eu sei porque eu tenho uma esposa que gosta muito disso.
um caminho de mesa. Sabe o que é, né? Caminho de mesa. Se fala caminho de mesa em todos os lugares do Brasil, não sei. É aquele forro que não cobre toda a mesa, mas que é só para quebrar aquela aparência da mesa, né? Tem uns bonitos com ponto cruz, tem uns bonitos que são bordados e tal. Então é como se nós pegássemos um forro, um caminho de mesa, e tivéssemos um olhar e uma percepção só para aquilo que é periférico. Nossa, como essa renda é bonita. Nossa, como esse bordado. E não em todo o conjunto da obra. Ficamos mais preocupados com a ornamentação. Como, por exemplo, nós temos afixado aqui na nossa parede, aqui, onde nós estamos transmitindo, um mapa mundi. É como se nós estivéssemos todos aqui amando e ficando embasbacados, tomados de êxtase pela moldura. Então nós estamos discutindo aquilo que é periférico e não estamos discutindo aquilo que é central à nossa responsabilidade de natureza. E qual é, segundo o texto? Anunciar as boas novas do Cristo. Porque ele se faz anunciado pela igreja, que é a portadora dessa mensagem. Então, quando nós alteramos essa pauta, nós não estamos a serviço daquele que tinha um plano. E atendemos à demanda daquele que não nos tinha dado esse plano, que é o diabo. Então, quando a igreja não se pauta em anunciar o Cristo Todo-Poderoso e a humanidade, a sua redenção a partir do Evangelho, nós estamos dando pauta para o Satanás, ou, como se diz em alguns centros, alguns pontos aí espalhados pelo Brasil, batendo palma para maluco. É periférico. Há uma orquestração dos principados e potestades contra a igreja do Senhor Jesus. E precisamos estar atentos a isso. Quando nós, como comunidade, chegamos em qualquer ponto deste planeta, nós chegamos e causamos um rebuliço na linguagem dos irmãos pentecostais. Sabe por quê? Porque chegou o corpo de Cristo ali. A presença física de algo místico. E o inferno reconhece o Senhor a quem nós servimos, reconhece a presença do Espírito em nós e articula para que nós não estejamos em paz naquele local. Porque ele sabe de que nós iremos denunciar a sua presença naquele local. Ele sabe que nós lutaremos para desarticular as suas armadilhas. Ele sabe que nós enfrentaremos de joelho no chão. Ele sabe que quando ele é revelado, ele perde o seu poder de influência naquele local. Porque ele gosta de trabalhar nas trevas. Quando lançamos luz sobre sua presença, nós destruímos boa parte do seu império local. Ele sabe disso. A nossa luta é para não compactuarmos com ele momento algum. É o que a Escritura nos ensina. Não deis lugar a Satanás. E nós só achamos que não dar lugar a Satanás é uma questão moral. É não manter relações sexuais ilícitas, é manter a sua vida de santidade, castidade, se você é solteiro, ali imexida, ou se você é casado, marido de uma só mulher, mulher de só um homem. Vai além disso, meus irmãos. Não dar lugar a Satanás é uma orientação para a comunidade, para toda a comunidade de fé. Ela não está circunscrita ao indivíduo da fé, mas à coletividade. Quando nós estivermos em qualquer lugar, atente-se para que o nosso discurso não seja um discurso das trevas. E que o nosso discurso seja um discurso que, por meio dele, a multicolorida, multifacetada, as muitas faces da sabedoria de Deus alcance a vida das pessoas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. É isso. É isso que eu tinha para os irmãos. Eu não sei quanto tempo nós tivemos de transmissão, Eliezer. Nossa, nunca falei tanto assim. Não, já falei mais, irmãos. Já falei mais. É isso. Eu fico muito feliz, confiante em Deus, de que, de alguma forma,
essa palavra vai de encontro, vai encontrar seu coração e encontrar a acolhida. Como eu não sei como é que está o script aqui, alguém gostaria de fazer uma pergunta? O Daniel não está aqui, nem o William, para pegar o microfone, então alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria? Não? Então eu vou... Nem na internet? Não tem chat aí? Tem? Dá depois, né? Melhor não, né? Então eu vou passar a palavra para o Daniel, e aí o Daniel vai se despedir de todos vocês. Obrigado, então, a todos que assistiram conosco a conexão, a todos aqueles que participaram conosco. Que Deus os abençoe. Até o dia de amanhã, se o Senhor assim nos der essa graça.